Boa noite, pessoal. Desculpe de antemão aqui o atraso, foi uma confusão minha de agenda. Eu só estava na cabeça que ia ter uma aula agora às 19h30 da pós-graduação em Ciências Criminais, e eu acabei esquecendo por completo por causa do feriado de ontem. Geralmente a aula de discursiva é na quarta, e eu esqueci que tinha ficado para essa quinta-feira. Mil perdões, pessoal. Vamos partir aqui. Boa noite a todos no chat. Obrigado aqui pela compreensão. Pessoal, vamos com a rodada 39 das discursivas. Vou colocar aqui os nossos slides, um tema bem atual, envolvendo um cancelamento de súmula do STJ. Hoje, vamos com uma discursiva que eu selecionei dessa rodada 39, no direito tributário, pessoal. Começamos aqui com o enunciado. A empresa Tono Lucro Limitada ingressou com mandado de segurança pleiteando o reconhecimento da inconstitucionalidade de novo tributo instituído por certo ente federado e pleiteou a declaração do direito à realização da compensação do indébito tributário, inclusive em sede liminar. Em decisão, o magistrado indeferiu o pedido liminar ao argumento de que a compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar cautelar ou antecipatória. Considerando o caso apresentado, comente a decisão proferida em limine à luz do magistério jurisprudencial. Aqui, pessoal, primeiro para a gente recordar, inicialmente, né, um mandado de segurança, ele pode ser utilizado para a declaração do direito à realização da compensação do indébito tributário, súmula 213 do STJ. O que não pode acontecer é um mandado de segurança para querer convalidar uma compensação tributária que foi glosada pelo fisco. Por quê? Porque se o fisco glosa, ele vai dizer que o valor não é aquele, vai dizer que a documentação apresentada não era suficiente, e a convalidação vai demandar dilação probatória. Essa é a lógica da outra súmula que complementa essa questão da compensação tributária em mandado de segurança, a súmula 456, né, do STJ. Então, pessoal, não era, né, nem o tema propriamente aqui, mas só para a gente recordar por que acontece muito esse tipo de impetração de mandado de segurança. O magistrado, ele indeferiu o pedido liminar com um argumento que, a bem da verdade, ele vale não só para esse caso concreto, para esse mandado de segurança. Vejam que ele não examinou o fumus boniuris, ele dá discussão em si quanto ao indébito tributário. O magistrado se limitou aqui em indeferir o argumento de que não seria cabível a compensação de créditos tributários por medida liminar cautelar ou antecipatória. O que nós temos aqui em jogo, pessoal? A súmula 212 do STJ, que fala que a compensação de créditos tributários não poderia ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. O STJ, recentemente, pela sua primeira sessão, veio por cancelar essa súmula 212. Por quê? Porque o STF julgou a ADIM 4296, entendendo pela inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, da Lei 12.016. O que diz o artigo 7º, parágrafo 2º? Ele veda a concessão de liminar em mandado de segurança em determinadas hipóteses, dentre elas em mandado de segurança que vise compensação tributária. Também ali tinha concessão de vantagem para servidor, tinha liberação de mercadoria importada, que o cara não pagou os tributos devidos no desembaraço aduaneiro. Aqui o que nos importa é essa vedação legal à compensação tributária por meio de liminar e mandado de segurança. Por que a súmula vinha nesse sentido de que não poderia ser deferida em ação cautelar ou em medida liminar cautelar antecipatória?
compensação tributária, e também o artigo 7º, parágrafo 2º da lei de 2016 o estabelecia. O argumento é de que a compensação tributária pressupõe crédito líquido e certo, e não é certo o crédito quando ele é deferido meramente por medida liminar. O Supremo, no entanto, entendeu que a lei ela não pode vetar, em tese, concessão de liminar e mandado de segurança. Uma superação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, de há muito tempo, o Supremo já vinha chancelando a constitucionalidade de várias leis que vedavam a concessão de medida liminar, cautelar ou antecipatória. O leading case envolve um caso lá na década ali, início da década de 90, do bloqueio das poupanças, vocês devem se lembrar, né, o caos que foi aquela época, quando o governo Collor bloqueou valores em poupança, né, em relação a um determinado valor. Confisco, né, um bloqueio que seria para devolver depois, mas uma sacanagem sem tamanho. E veio, paralelamente, uma disposição legal que vedava a concessão de liminar nesses casos, que começaram a vir para a justiça aos montes, né? E o que o Supremo disse? É constitucional a vedação de concessão de uma medida cautelar ou antecipatória em determinada matéria, embora o juiz possa, no caso concreto, verificar uma situação excepcional e concedê-la. Então, no caso da poupança, o cara era idoso, o cara dependia do dinheiro para tratamento de saúde, o cara estava desempregado, enfim, poderia, no caso concreto, conceder, mesmo com a vedação legal em tese. Depois, várias disposições legais, sobretudo da Lei 9494, 97, que foi mudada por medida provisória, traziam, né, esse tipo de vedação. O Supremo agora, ele entende, né, que isso viola a garantia fundamental do mandado de segurança, a efetividade da tutela jurisdicional, uma vedação em tese, a concessão de liminar aqui, né, em mandado de segurança. O problema, vejam que a súmula, ela não cuida somente de mandado de segurança, ela fala em ação cautelar, ela fala em medida antecipatória, que aí pode ser uma tutela antecipada numa ação ordinária de repetição de débito, com pedido de compensação, enfim, ou uma ação, né, de declaração de inexistência de uma relação jurídico-tributária com pedido de compensação, porque o contribuinte não está obrigado a um determinado tributo que ele vinha pagando. Vejam, pessoal, que o STJ cancelou a súmula, dando uma interpretação de que esse julgamento do Supremo na DIN 4296 não é única e exclusivamente para mandado de segurança. Pelo menos é o que o STJ sinaliza com esse cancelamento. Por outro lado, né, dizer que no mandado de segurança liminar não seria possível para reconhecimento de um direito de compensação e que numa antecipação de tutela numa ação ordinária seria vedada, né? Primeiro que não teria sentido porque cancelar a súmula 212, deveria então mudar a sua redação, restringi-la, dizer que não se aplica, no entanto, a liminar e mandado de segurança. Não foi o que o STJ fez, ele se limitou a cancelar. Por outro lado, né, pelo menos parte dos argumentos da DIN 4296 vale para uma ação que não seja propriamente de mandado de segurança e que, né, invoque ali um pedido de compensação tributária por meio de decisão in limine, né? Liminar é concedida em limine, ou seja, no começo ali da ação. E por isso, né, pessoal, que o STJ cancelou e a gente enxerga nisso uma interpretação de que vale não estritamente para o mandado de segurança esse novo posicionamento, porque envolve, ao fim e ao cabo, também o acesso à justiça e a efetividade, a tempestividade da tutela jurisdicional. O que, no entanto, né, fica aí meio, né, num limbo é o artigo 170A do CTN, que exige
o trânsito em julgado para que haja compensação tributária. O Supremo, quando julgou, já podia ter dito, já podia eventualmente, né, falar, mesmo que fosse em obter dictum, né, mas já sinalizando. No entanto, né, não definiu isso no julgamento, né, não foi muito né, categórico como poderia tê-lo sido. No entanto, é evidente, né, que avaler o que está no artigo 170 do CTN, né, não caberia liminar em mandado de segurança também para reconhecimento do direito de compensação tributária. E isso a gente sabe que é cabível depois do que o Supremo decidiu. Mesmo ele não tendo enfrentado o artigo 170, foi o que ele disse categoricamente, o caso cuidava da lei do mandado de segurança. Então, lamentável, né, que não se enfrentem todas as questões envolvidas, porque a gente sabe que isso gera uma insegurança, né? Já que a gente tem um outro dispositivo que também impediria uma liminar e mandado de segurança para compensação tributária e continua ali. Não se declarou ainda inconstitucionalidade, mas tudo sinaliza que vão por esse caminho em virtude da DIN 4296. Eu destaco também, pessoal, que o juiz, né, não é que ele está obrigado, claro, a deferir a liminar, ele está obrigado a examinar os requisitos para a concessão da liminar. Fumus boniuris, né, e o periculum in mora. Pode o juiz exigir caução para dizer, olha, vamos conceder aqui, né, defiro a liminar mediante caução do valor correspondente à dívida tributária compensada? Pode. Artigo 7º, inciso 3º da Lei 2016, prevê a possibilidade de o juiz exigir caução para o deferimento de uma medida liminar, e o Supremo chancelou a constitucionalidade dessa regra, tá? Então, vamos ver como que vai se dar na prática, se os juízes vão exigir, se não vão exigir. Particularmente, né, vai ficar muito, eu penso que se um exige, o outro não exige, é muito ruim, né, para o contribuinte, né, dependendo da cabeça do juiz, um vai exigir, o outro não vai exigir. Para mim, o STJ, em particular, deveria dizer, olha, se tem o fumo, se tem o perigo, não cabe exigir caução num pedido liminar de compensação tributária. Mas até lá, né, a gente ainda vai ver muita água rolando. Mas é importante que a gente saiba que é constitucional e o juiz ele pode, para conceder a liminar, condicioná-la à prestação de uma caução. No mais, eu lembro só desse julgamento que o artigo 22, parágrafo 2º, aquele que condicionava a concessão de liminar e mandado de segurança coletivo à oitiva da Fazenda Pública, né, em 72 horas, também foi considerado uma condicionante inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, analisando o caso concreto aqui da questão, tudo isso que a gente poderia mencionar, né? O cerne era, claro, o cancelamento da súmula 212 do STJ e o motivo desse cancelamento. E aí, nesse aspecto, pessoal, nós, comentando a decisão judicial, tínhamos que dizer que a decisão ela não se compraz com a mais atual jurisprudência, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. Deveríamos também assinalar que caberia ao magistrado, em vista da inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016, e do cancelamento da súmula 212, a analisar a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar, quais sejam o fumus boniuris e o periculum in mora. Quanto àquele nosso passo a passo para resolver aqui questões discursivas, pessoal, sempre relembramos, né, e vamos pontuando algum detalhe ou outro. Primeiro passo, uma leitura atenta, aqui um caso concreto, ver que é mandado de segurança, ver o que estava por trás, o que o juiz efetivamente decidiu, e mais, né, pessoal, tem muita gente que tratou nas respostas do caso em tela, mas não respondeu, né, não comentou a decisão em concreto. Falou em tese de compensação tributária,
a questão de liminar ou não, mas tem que comentar a decisão do juiz. Então, atenção para o enunciado. O brainstorm, né, de despejar no papel tudo ali num rascunho, né, o que vem na nossa cabeça, súmula STJ, cancelamento, ADI Supremo, artigo 7º, parágrafo 2º, lei MS, calção, artigo 7º, inciso 3º, análise de requisitos, fomos, perico, e aí organizar isso num projeto arquitetônico, num esqueleto da nossa resposta, com início, meio e fim, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí poderíamos, né, comentar desde de saída, né, que a decisão do magistrado não está em harmonia com a mais recente jurisprudência do STJ e dos STF. E a gente mencionaria que a primeira sessão recentemente cancelou o entendimento simulado que vedava a concessão de liminar para fins de reconhecimento do direito à compensação tributária, em virtude do julgamento em sede de controle constatado de constitucionalidade, de ADIM, em que se reconheceu a incompatibilidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 2016, com a garantia fundamental inscrita no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016. Então, né, tudo isso a gente deveria articular num desenvolvimento para chegarmos a uma conclusão em que a decisão do magistrado deveria partir para o exame dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar, quais sejam fumos borinhores e periculum in mora, uma vez que a vedação em tese, a compensação tributária em medida liminar cautelar antecipatória foi reconhecida como incompatível com o texto de 1988. E aí, a execução da resposta. Para finalizarmos, pessoal, que eu sempre digo que é o filé, né? O que resolve são os 3 primeiros passos. Redigir, o cara que fez um roteirinho bem feito, ele vai conseguir ali, né, muito bem escrever, né, já treinando com as nossas rodadas aqui semanais, escrever uma resposta a contento. Os erros mais frequentes da rodada, quanto ao conteúdo jurídico, alunos aqui que não mencionaram que houve um cancelamento de súmula do STJ, que é um marco importante na matéria, alunos que seguiram o entendimento já superado, que é ainda pior em termos de avaliação, né, não estavam atualizados, e alunos que não explicaram adequadamente o porquê do cancelamento, né, tem que falar que foi por causa do julgamento do Supremo, da constitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º, e explicar por que foi reconhecido como inconstitucional. Na redação jurídica, alguns erros aqui comuns para a gente compartilhar. Ante a indisponibilidade, não leva a crase, tá? É comum, né? Lá no final das sentenças, ante o exposto, não é ante ao exposto. O ante não chama preposição, então quando estiver no feminino, não tem crase, é só um artigo, né? E não tem um artigo preposicionado. Ante a indisponibilidade sem crase. Com razão a autora, que é muito comum a confusão, tá? Se a gente diz assiste razão à autora, vai crase. Por quê? Porque o verbo assistir, ele tem como regência, né, ser transitivo indireto. Então, assiste razão à autora, vai crase. Já quando a gente fala com razão a autora, com razão o autor, não vai crase. Mudem para o masculino. Se no masculino não vai o ao, é porque não vai crase. Então, com razão a autora, estou na dúvida. Com razão ao autor ou com razão o autor? Com razão o autor. Então, não vai crase no feminino. Apesar da autora estar, apesar de a autora estar. Como o verbo está no infinitivo, não pode haver a contração da preposição com o artigo a. Então, é apesar de a autora estar. Erro muito comum na prática, inclusive, né?
em julgados, em votos, né, de tribunais superiores. Implicaria na nulidade. O verbo implicar é transitivo, outro erro muito comum na prática e nas respostas aqui. O verbo implicar ele é transitivo direto. Implicaria a nulidade, ok? Então, não é na nulidade, no julgamento, implicaria no julgamento antecipado, não. Verbo é transitivo direto. Logo, desnecessário a análise. Pessoal, muito comum também erro por desatenção de concordância. Aqui, logo, desnecessária a análise. O sujeito da oração é a análise é que é desnecessária. Então, deve haver a concordância, tá? Então, logo, desnecessária é a análise, desnecessária a análise. Não confundam. Desnecessário perquirir sobre a análise. Aí é desnecessário, porque o sujeito da oração não é a análise mais, tá? Muda a construção, muda o sujeito da oração. Ok, pessoal, então essa foi a nossa rodada 39 de 2022 das discursivas. Na semana que vem nós iremos com a rodada 40, tanto de discursivas quanto de sentenças federais. Temos uma ação popular envolvendo direito indígena, demarcação de terra indígena, caso interessante, uma questão muito atual da teoria do fato indígena, teoria do indigenato, mas semana que vem vamos ver em detalhes. Alguém ligou o som? Alguma dúvida? Acho que não, acho que só ligaram aqui. Então, tá ótimo, pessoal. Nós temos uma aula agora, 19h30, da pós em Ciências Criminais, uma aula de penal. Na sequência, eu vi que tem alguns colegas aqui que são também da pós. Então, em outro link, tá? Aí, 19h30, podem entrar no link lá que está no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.